Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Reviva. Estamos chegando no terceiro episódio da série Igrejas Vivas. Nós falamos nos últimos 2 programas, se você não assistiu, eu convido você a assistir aí na TV Viva a Promessa, sobre a perda da vitalidade de uma igreja local, e também tivemos um bate-papo muito legal, muito importante, sobre aspectos práticos dos conceitos que definem a revitalização da igreja. Nós terminamos o programa preocupados agora em apontar alguns fatores importantes, talvez fundamentais, para o processo da revitalização, do reapaixonamento, que foi o termo que a gente usou aqui, de fazer a igreja se reapaixonar pelo reino de Deus, para lá no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, ser expressão do evangelho, anunciando o evangelho e fazendo discípulos de Jesus. Hoje a gente vai conversar sobre a importância do pastor, a importância de pastores treinados, capacitados e contextualizados nessa realidade local para que a gente encontre eficiência e saúde no processo da revitalização. A gente conversa logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Se você ainda não fez, compartilhe aí o seu link, compartilhe esse link, na verdade, com seus amigos, a sua igreja local, a liderança da igreja local. Veja bem, o tema é pastor, né? Então talvez você está pensando aí, poxa, meu pastor que tem que ouvir isso aqui. Pode ser que também ele tenha que ouvir, pode ser que pastores sejam o principal foco da nossa conversa hoje. Mas se você é um líder da igreja, se você se preocupa com a igreja, você ter um pouco da noção daquilo que provavelmente a gente deva conversar, a importância, o papel do pastor nesse processo, você pode ser um canal de bênção, você pode ser alguém que ajude, que contribua para que o pastor cumpra o seu papel junto com a liderança da igreja local. A gente vai continuar então aqui o nosso papo. Já compartilhou? Se ainda não, pega o celular aí, convide aí outras pessoas que amam a igreja local, que se preocupam com a igreja local. Esse é o seu ambiente e o programa Reviva. E a gente está aqui, continuamos com o pastor Carlos Borges. Obrigado de você continuar com a gente aqui, nos ajudando semana a semana nesse papo. Bom, vamos lá. A gente fez um briefing aqui, uma conversa de bastidor, porque eu não queria errar na pergunta, na primeira já, para começar errado aqui o nosso papo. Mas eu vou então começar com a pergunta que te fiz no bastidor. É peça fundamental? Pastor é peça fundamental na revitalização de uma igreja? Vamos tentar começar do jeito certo para ninguém entender de maneira errada, né? Tá bom. É claro que a peça fundamental, sem sombra de dúvida, é o Espírito Santo, para que ninguém fique questionando a nossa conversa aqui. Tá. Né? Então essa é a peça fundamental. Agora, sendo o Espírito Santo a peça fundamental, quando você olha para o Novo Testamento, é no mínimo muito interessante pensar que, por exemplo, Paulo o tempo todo está preocupado com os pastores. Certo. Assim como ele, nas suas cartas, faz abordagens envolvendo os presbíteros. Em outras palavras, existe uma preocupação continuada com os líderes. Então você vê a preocupação de Paulo quando ele escreve a carta a Timóteo, né, as pastorais, né, a Tito, né? Sim. Você vê que ele dá diretrizes sobre como que as coisas devem ocorrer na vida das igrejas, mas há uma atenção muito especial para com esse pessoal. Da mesma maneira, e você fez menção disso, eu acho que foi no primeiro episódio, salvo equívoco, quando você falou que as cartas às igrejas no Apocalipse, elas são direcionadas, sim, foi no primeiro episódio, aos pastores, aos anjos das igrejas, das respectivas igrejas. Então, assim, me parece, no mínimo, curioso pensar que o tempo todo essa figura ela aparece. Aí, trazendo agora pro nosso tempo e para a nossa conversa aqui.
eu entendo que sob a direção do Espírito de Deus, a regra, ela passa por esse viés. Ou seja, Deus sempre trabalhando, usando como uma ferramenta essencial a figura pastoral, né? A figura que entende com clareza esse mover de Deus e aí conduz o rebanho, né? Apacenta e também conduz o rebanho dentro desse mover. Tá? Então, a resposta seria sim, em bom resumo. Tá, mas então vou ir um pouco mais nessa mesma pergunta, na mesma linha. Ok. Sem o pastor, não há revitalização? Fundamental, eu entendi, concordo, lógico, dentro de uma proposta bíblica. Tudo aquilo que acontece nesse grande plano de Deus tem a presença do seu Espírito, mas é assim, Deus escolhe homens. Deus nos chamou para essa missão, Deus nos chamou para anunciar o Evangelho. Se eu não me engano, é Pedro que diz, né? Os anjos até gostariam de fazer isso, mas não coube a eles. Então, assim, pensando agora nesse passo do pastor, da liderança da igreja local, sem o pastor integrado, consciente, responsável pelo projeto, pela revitalização, é possível ter revitalização? Possível mas é muito mais difícil. Tá. Ok? É muito mais difícil. Então, possível não descartando aquilo que a gente disse há pouco. Exatamente. Mas se torna muito mais delicado quando você está dizendo que um dos líderes ou o líder-chave não está dentro de uma perspectiva de revitalização. Porque ao invés de ponte para chegar lá, ele pode se tornar barreira, né? Sim. E comprometer todo um processo. Então eu diria que eu uso isso na temática da revitalização, que o primeiro elemento, se a gente pensar numa ordem de pontos essenciais num processo, o primeiro elemento é a revitalização do coração pastoral. É a revitalização dessa figura. Por quê? Porque se houver revitalização no coração do revitalizador, certo, as coisas se tornam um pouco mais práticas, um pouco mais fáceis, né? Esse sujeito é o sujeito que depois ele se torna o líder revitalizador. Uhum. Então, eu não tenho dúvida de que impossível não é. Tá. Né? Deus trabalha fora da caixa, mas me parece que essa é a exceção. A regra normalmente, é crucial que o revitalizador seja revitalizado para daí, em sendo revitalizado, ele liderar um processo de revitalização. Muito bem. Você, quando a gente construía aqui a pauta dessa série, você usa uma expressão sobre a importância do pastor. Pastor bem treinado e contextualizado. Vamos para a primeira expressão, bem treinado. O que você entende, o que você quer dizer, o que a experiência te mostra da necessidade da capacitação pastoral para o processo? Nós estamos num mundo absurdamente dinâmico e rápido. Há uma velocidade assim descomunal de eventos, né? Então as coisas elas vão acontecendo uma atrás da outra e nessa realidade globalizada, acesso à informação, a dinâmica se torna cada vez mais intensa. E aí que eu gosto de lembrar daquilo que ocorre em 1 Crônicas, capítulo 12, né? Quando existem exércitos das tribos de Israel se unindo a Davi para torná-lo rei após a morte de Saul. Certo. E ali tem uma descrição que eu costumo dizer que é cinematográfica, né? Uhum. Então, as tribos vão aparecendo nessa marcha e o texto vai dizendo ou vai dando as descrições desses grupos.
E é meio cinematográfica mesmo, porque vai dizer, olha, o grupo tal, os camaradas eram habilidosos no manuseio da espada, o grupo tal era habilidoso no manuseio da lança, aquela coisa toda, e ocorrem várias ponderações. Mas tem um grupo que se destaca, né? E por que se destaca? Por um fator diferente de todos os outros. Certo. Que é a tribo de Issacar. Uhum. Então, é dito o seguinte, tribo de Issacar havia, salvo engano, são 200 chefes. 200 chefes da tribo de Issacar. Homens que estavam habilitados e capacitados, sabiam o que fazer em qualquer situação. Então, você tem 200 homens ali que sabem como reagir às variações. Certo. Agora, por que eles sabem reagir a tais variações? Por instinto? Não. Por capacitação. Uhum. Então, num mundo dinâmico, nós precisamos buscar capacitação. Outra vez, óbvio que primordialmente uma capacitação que vem do Espírito Santo, né? Que vem por meio dos dons, dos ministérios, mas eu também creio que essa capacitação ela se reflete em atualizações, em leituras, em ganho de visão de mundo, né? de ampliar nossa visão de realidade de mundo. A gente vive um momento singular, onde, como eu estava dizendo, a velocidade é grande, as informações chegam rapidamente e nós precisamos de respostas a essas realidades, né? Então, capacitação é algo que me parece crucial para que a gente tenha condições de responder. Sim. De responder. Tem uma frase usada recentemente pelo Augusto Cury, Tá. que chamou muito minha atenção. Essa frase, a colocação é dele, né? Ele disseminou muito essa frase, mas o conteúdo é curioso, porque ele diz assim que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que o imperador romano tinha, no auge do império. Uhum. Cara, isso é um absurdo. Sim. Como é que uma criança de 7 anos tem tamanho volume de informação? Ora, ela está exposta. Sim. Né? Então, é esse mundo que exige de nós entendimento, compreensão e talvez, como os homens de Issacar, essa capacidade de responder às diferentes circunstâncias. Então, a gente tem uma perna da importância do pastor. Capacitação. Capacitação. Compreender, estudar, atualizar. Essa capacitação também vem de Deus, mas quando a gente olha para a Bíblia, essa capacitação que vem de Deus, ela geralmente vem para quem está atuando, ou pelo menos que tem um processo na sua própria história de ser forjado, né? Você mesmo falou aqui no programa anterior, você começa um processo de revitalização sem nem saber o termo, mas hoje, olhando para trás, você sabe que o que startou ali para manter o paciente vivo, mas ali começou um processo. Então, olha eu aqui me metendo na sua história. De alguma forma, Deus ali está te capacitando. De alguma forma, Deus está te treinando, a duras penas, talvez, tateando, muitas vezes, abrindo caminho com facão, né? Numa mata, numa selva fechada que você talvez não tinha total clareza, mas com uma convicção clara que o Espírito coloca no seu coração e da sua liderança da necessidade de restaurar a vida da igreja para que ela pudesse, talvez sem até essa pequena clareza, né? Para que ela pudesse voltar a fazer parte do grande projeto de redenção de Deus no mundo para o bairro que vocês estavam. É isso aí. Mesmo. Então, esse processo de capacitação, se você tivesse simplesmente, olha, é assim mesmo, aqui tá assim, irmãos, vamos caminhando aqui, vamos ver onde para, e talvez a igreja teria morrido, você não estaria mais lá,
Isto é, mesmo a dependência do Espírito envolve alguém sensível para dar passos no Espírito. E aí sim, agora eu começo a buscar elementos, eu vou me preparando, eu vou me fortalecendo intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, vou construindo conteúdo junto com a minha liderança, tem um conteúdo lá, é americano, é de fora, é europeu, tem material traduzido, tem outros pastores falando do assunto. Então assim, a capacitação, ela mesmo no espírito, para mim, ela envolve alguém que está ali sensível, disposto a pôr a mão no arado, né? Porque cruzar o braço e simplesmente não fazer... Eu sei que você até falou no primeiro episódio, tem um capítulo do seu livro que chama A Hora de Não Fazer Nada, né? Isso aí. Mas mesmo não fazer nada, você falou assim, eu lembro claramente, é não fazer nada fazendo. É isso aí. Eu acho que talvez uma das crises que a gente tem é a dificuldade de entender que Deus, ele não só proporciona, mas às vezes ele usa recursos que já estão dentro da nossa vida, né? Enquanto capacitação. Então, por exemplo, quando você olha para a história de Moisés, como que Deus forja esse líder? Para conduzir ou para pastorear esse rebanho no deserto. Então Deus forja Moisés capacitando a sua liderança dentro do período que ele está no Egito. Mas pera um pouquinho, o que acontece no Egito? No Egito, Moisés tem uma educação diferenciada? É claro que ele tem. Claro que ele tem uma educação diferenciada. E essa educação diferenciada é parte dessa capacitação que é usada posteriormente no deserto, assim como o tempo em que ele vive no deserto, fugindo do Egito antes de se tornar o libertador, né? Do povo, ali ele se depara com experiências que também são usadas nos seus anos posteriores como pastor de Israel, né? Então, acho que assim, nós precisamos talvez entender que Deus, ele também usa estas outras realidades que transcendem um pouco a nossa realidade religiosa. Certo? E ele toma isso e faz uso disso na nossa vida, dessas capacidades que a gente vai recebendo, para que elas sejam utilizadas por meio da igreja, na vida da igreja e em nós, entendeu? Muito bem. A outra perna que você traz aqui, bem treinado e contextualizado. Isso. Qual é o que estamos querendo dizer quando a gente diz assim, é importante que pastores entendam ou sejam contextualizados? Nós temos uma tendência de ficar no nosso quadrado. Quando um pastor ele sai do seminário, né? Quando ele ainda, ele vai ser ordenado, ele sai do seminário e ele começa os seus primeiros anos, ele é ordenado e começa os primeiros anos, ele obviamente é consumido pelas demandas todas da igreja, pela agenda, pela responsabilidade, por todo aquele peso que tem. Só que nessa trajetória, a gente vai se alienando ao que está ocorrendo ao nosso redor, né? A gente deixa de enxergar as coisas à nossa volta. E o nosso mundo, ele acaba, às vezes, se reduzindo à igreja. Muito fechadinho, pequenininho. É uma caixinha bem pequenininha. Mas o mundo é maior do que a igreja e Deus é maior do que o mundo. E existem coisas acontecendo no mundo e histórias que Deus está fazendo no mundo, ao redor da igreja, as quais eu preciso tentar enxergar. Então, essa ideia de ser um cara mais atualizado, com uma visão mais abrangente, eu acho que exige esse exercício de olhar em outros sentidos e enxergar
os movimentos de Deus no mundo, assim como as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Eu vou citar como exemplo aqui aquilo que nós vamos ter lá em Atos 16, quando Paulo está em Atenas. Certo? Ele começa a sua pregação no Areópago a partir do que ele está vendo, e ele está com o radar ligado no Areópago, em Atenas. Certo? Agora, se o Paulo é o cara que chega ali e ele se fecha e está com o radar desligado, ele perdeu a oportunidade do anúncio do evangelho ali. E aí, quando ele anuncia, alguns dizem sim, outros dizem não, e outros dizem outra hora te ouviremos. Isso. Ok? Mas o que eu quero dizer é, se o Paulo não tem uma visão de mundo, ele não é um cara atualizado, ele está fora de Atenas. Ele pula fora de Atenas. E o evangelho não seria pregado por meio de Paulo naquele momento. Sim. Mas o Paulo é o cara ligado, atualizado. Isso. O Paulo é o cara antenado. O Paulo é o cara que está com o radar ligado. O Paulo é o cara que olha para Jerusalém, mas também olha para Roma. Certo? Ele é o cara que olha para o mundo judaico, mas ele também olha para o mundo gentílico, né? E ele consegue fazer essas duas realidades se conversarem dentro do mesmo evangelho. Sim. Né? Então, eu acho que essa coisa dessa atualização pastoral, da gente ter horizontes um pouquinho mais expandidos. Sim. Né? Enxergar um pouco fora da nossa caixa. Você, ao citar Paulo em Atenas, eu acho muito interessante esse texto. De vez em quando a gente fala de contextualização, ele volta, né? Porque, assim, algumas pessoas, talvez você que está em casa acompanhando a gente, quando falou o termo contextualização, às vezes tem uma compreensão também equivocada, assim como houve, por parte de muita gente, talvez ainda há uma compreensão equivocada do que seja revitalização. Há uma compreensão equivocada do que seja um pastor ou uma igreja que entende a necessidade da contextualização. Porque contextualização, para algumas pessoas, é como se você tivesse mais preocupado com o mundo, ou trazendo o mundo para muito próximo. Como uma adequação. Isso, conformação e adequação. Só que Paulo, para ficar nesse teu exemplo, Paulo não está nem um pouco conformado com a situação de Atenas. Sim. O início da fala ali, ele ficou profundamente incomodado. Parece que ele se remói por dentro da idolatria da cidade. Só que ao invés de cuspir fogo, ele é um homem que, para ficar nos termos que a gente está usando da tua definição, ele compreende esse apaixonamento pelo reino de Deus e o anúncio do evangelho e o foco em fazer discípulos. Porque ele não está ali para destruir Atenas ou para condenar Atenas. Ele está ali, como ele vai dizer em outros textos, para de alguma forma salvar alguns por meio da sua pregação. Então aí, de alguém incomodado e revoltado, ele estuda a cidade até achar a ponte de contato. Com a ponte de contato, quando ele está no Areópago e que ele tem a oportunidade, eu acho muito interessante, porque não há nenhuma conformação. Se você lê o sermão inteiro de Paulo em Atenas, que está registrado ali por Lucas, em Atos, em algum momento, ele chega na hora em que ele começa a apresentar as diferenças entre a religiosidade de Atenas e o que ele está oferecendo em Jesus. A espiritualidade de Atenas e a espiritualidade do reino de Deus. Só que ele abre a pregação dele não dizendo assim, vocês são idólatras. Ele abre assim, e não com essa calma, né? Ele abriria, se ele fosse trazer o seu coração, ele ia estar muito nervoso com a idolatria lá, como ele estava. Mas ele abre assim, vejo que vocês são muito religiosos. É um elogio não por concordar ou por se conformar, mas por ter achado o ponto de contato, porque ele vai resgatar o Deus desconhecido, né? O altar ao Deus desconhecido. Essa capacidade de procurar estar sensível à cultura, entendeu? Ao mundo à volta mesmo. Então, não é coelho, você não vai tirar coelho da cartola, não é isso? Sim. Né?
Mas é você conseguir fazer... Eu estou tentando lembrar quem é que dizia isso, e talvez você se recorde, que o pregador ou o pastor ele precisa estar com a Bíblia em uma das mãos E o jornal na outra. e o jornal na outra. O Stott diz isso. Mas é alguém anterior ao Stott que já dizia Não, isso. Schaefer. E agora, hein, cara? Quem sabe alguém em casa vai lembrar, mas a gente vai se recordar. Pode ser o Francis Schaefer também. Eu acho que antes. Antes que antes disso. Então eu vou parar de chutar. Mas a ideia é essa, Os não. caras falam também. Então, é essa coisa de você conseguir entender a cultura, mas sem perder a fundamentação das escrituras, Sim. né? Porque talvez a grande crise de muitos líderes e pastores é achar que para você entender a cultura e responder à cultura, você precisa abrir mão das escrituras. Quando e uma não. coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Certo? Se você estiver bem fundamentado, as respostas à cultura, elas vêm sempre das escrituras. É isso, né? Agora, o nosso desafio é saber como sacar, como reagir nas mais variadas circunstâncias. É isso. Bom, vamos lá. Pensando nessa figura importante, no pastor, capacitação, contextualização, eu destacaria aqui, a gente inclusive tem usado isso do nosso ponto de vista no treinamento pastoral, 4 áreas. Eu queria, nesse término aqui desse episódio, te ouvir um pouco sobre essas 4 áreas. A gente já tocou nelas, de alguma forma. A ideia, um pastor do processo da revitalização, ele tem que se preocupar consigo mesmo. Ok. Com a vida. Saúde física, emocional, família. Não há pastor que resista ao ministério se em casa ou se emocionalmente, saúde física, ele não vá bem. Ele precisa ter preocupações com essa área. Ele precisa ter preocupações com a cultura. Como um bom filho de Sacar, está atento ao que está acontecendo para poder responder, biblicamente, inclusive, ao que está acontecendo na cultura. No processo da revitalização, se a gente está falando de alguém que provavelmente perdeu vitalidade, ele precisa de uma reconexão com o chamado. Por que Deus me chamou para esse ministério? Então, uma reconexão com o ministério que toca no aspecto da capacitação. E, por fim, uma compreensão clara de missão nesse processo de revitalização. Porque um pastor ele vai conduzir o rebanho, ele vai apacentar e vai conduzir. Você falou apacentar e conduzir. Apacentar e, ao conduzir na direção do reino de Deus, na direção que aponta para aquilo que Jesus deixou para a gente fazer. A grande não omissão, mas a grande comissão que foi nos deixada. Isso. Esses 4 pilares, vida, cultura, ministério e missão, apontam para o processo da revitalização pastoral? Então repete para mim, peraí. Vida, cultura, ministério, chamado ministerial e missão. Ok. Eu acho que alguns deles nós falamos aqui já, certo? Talvez um dos grandes problemas que a gente tem é que pastores normalmente esquecem de si mesmos. Ou acham que devem se importar com outros de tal maneira a ponto de não cuidarem de si mesmos. Então, eu entendo que algumas coisas simples nos ajudam a manter uma realidade saudável no ministério. Porque se a igreja precisa estar saudável, o pastor precisa estar saudável. O líder revitalizador precisa estar saudável. Né? E saudável, para mim, implica em algumas práticas que eu chamo de simples. Então, por exemplo, como é que você vai cuidar de você? E essa é a colocação do Paulo, né? E o Paulo, quando ele escreve a Timóteo, gosto de observar o seguinte: ele não fala para o Timóteo cuidar da doutrina e depois cuidar dele mesmo. Uhum. Ele fala, cuida de você mesmo, depois cuida da doutrina. Tem uma ordem. Então, cuide de você, né? Quem sabe até a gente possa alinhavar isso com Provérbios, né? Cuida do teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, cuide de você. Então, cuide das suas emoções,
cuide do seu físico, do seu bem-estar físico, cuide dos seus relacionamentos, cuide da sua casa, né? Cuide primeiro do que diz respeito a você. Porque se você cuidar bem de você mesmo, fica mais fácil você cuidar dos outros. Uhum. Agora, como é que você cuida do outro se você não cuida de você? Uhum. Certo? Então, é essa a ideia do cuidado pessoal. Só vai me lembrando que, assim, são 4 elementos, eu não posso... Cuidado pessoal, vida, cultura, já falamos. Falamos. Ministério, essa reconexão com o chamado, isto é, por vezes, nesse processo de perda de vitalidade do pastor, ele perde essa conexão com aquele chamado, que fez com que ele tivesse desistido de outras profissões ou tivesse abandonado uma profissão para entender que ele ia pôr a mão no arado, que ele ia viver a vida a partir do ministério pastoral. Então, eu diria que essa realidade passa por um processo muito próximo, para não dizer que é o mesmo, do cuidado pessoal. Por que é muito próximo? Porque a gente, às vezes, se dá ao luxo de ensinar aos outros e não nos permitirmos ser ensinados. Uhum. A gente se dá ao luxo de cuidar dos outros e não nos permitirmos ser cuidados. A gente se dá ao luxo de desafiar os outros e não nos damos ao luxo de sermos autodesafiados. Eu entendo que existem alguns elementos chamados de práticas espirituais, que o nome disciplina agora parece que é duro, né? Para alguns, estão falando de práticas espirituais, que no meu entendimento são excelentes fatores para manter o nosso coração aquecido e a nossa sensibilidade no que tange a vocação. A gente está muito preocupado, às vezes, no sentido de que a igreja ore, de que as pessoas orem, e a gente está preocupado no ensino das Escrituras. Eu defendo princípios básicos e simples. Cara, nós precisamos ler a Bíblia. Para nós. Para nós. Nós precisamos orar. Mas não orar profissionalmente. Nós precisamos orar como disciplina espiritual, como prática espiritual, como parte dessa nossa conexão com Deus. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos ter o nosso tempo de... E aí entra o Richard Foster, né? Sim. Ter o nosso tempo de solitude, de estar só, né? Nós precisamos ter o tempo do nosso descanso, né? Isso é parte de uma espiritualidade saudável. Então, quando eu alimento essa espiritualidade, na minha leitura, a gente mantém a nossa vida sensível a essa vocação, né? Porque se eu estou sensível a Deus, naturalmente eu estou sensível ao chamado de Deus. Eu não consigo desvencilhar essas duas coisas. Então eu acho que as práticas espirituais, e agora eu falo por experiência pessoal. Tem duas coisas que eu gosto de fazer todos os dias pela manhã, e o dia que eu não faço parece que faltou um negócio no meu dia. Então, uma é tomar café. Ok? Mas faz parte do meu dia, e isso desde o início do ministério, a leitura bíblica dos primeiros dias. A leitura bíblica é a oração. Mas não a leitura para ensinar nem para pregar, a leitura para mim. Certo. Então, nesse momento, por exemplo, eu me dei ao luxo, né? A liberdade de dizer, cara, eu vou ler a Bíblia inteira de A a Z, sem pressa, sem desespero de chegar, tô lendo para mim, né? E aí você começa, de repente, redescobrir, não é nem descobrir, é redescobrir, porque você já tinha passado por lá, né? É verdade. Alguns tesouros assim, tão peculiares, assim como o pastor precisa ter o seu tempo de derramar o seu próprio coração diante de Deus, né? Chorar por si, né? Sim. Ou alegrar-se por si, né? Por aquilo que Deus tem feito, enfim. Então eu vejo isso como essa coisa de sensibilidade ao mover de Deus e a consequente permanência no chamado e na vocação. Muito bom, muito interessante. Olha, se eu fosse você, depois que tiver gravado, esse pedaço aqui vale a pena compartilhar, assistir de novo, rever e rever mais uma vez, porque foi uma
Muito interessante a perspectiva que você traz do chamado. O outro pilar, a gente está terminando nosso tempo, a gente vai deixar para um episódio que a gente vai inclusive falar de visão e missão. O outro pilar nesse processo da revitalização do pastor, é que ele entenda esse chamado, esse chamado de Deus, e ele se linkar a isso à missão. Ele entender o papel da missão da igreja, o papel dele na condução da igreja para a missão. Mas segura aí que a gente fala num episódio um pouco mais para frente. A gente volta no próximo episódio para continuar aqui esse nosso papo, para falar um pouco sobre a importância da liderança no apoio aí ao pastor, a necessidade de alinhar esse sonho ou esse apontamento de visão do pastor com essa visão da liderança, para que isso alcance a igreja e todo mundo trabalhe em torno da mesma direção. Mas isso a gente fala na semana que vem. Obrigado, Carlos, até aqui. Se você está acompanhando a gente nessa série sobre igrejas vivas, a gente está terminando mais um episódio. Na semana que vem a gente volta então para falar um pouco sobre a liderança, falamos sobre o pastor. Agora a gente vai ampliar um pouco mais líderes nessa conversa aqui da revitalização na semana que vem. Deus te abençoe, boa semana, continue nos acompanhando aqui na TV Viva a Promessa e a gente volta para mais um episódio da série Igrejas Vivas. Até semana que vem.